Olá, seres da noite! Hoje então para mais um daqueles vídeos um tanto pensativos, comunicativos, uma conversa aí minha com vocês. E hoje um pensamento que eu já tenho tido há algum tempo e a gente vai acumulando alguns assuntos interessantes. O primeiro então que eu tenho percebido é uma volta dos vampiros para a telinha. Desde que eu comecei a trabalhar com vampiros no canal aqui, eu venho percebendo uma alta nos filmes de vampiro, mas queiram vocês saberem que eu já tinha sempre um gosto pelas criaturas, então eu só acompanho mais. Então é um movimento que tem acontecido bem interessante e que eu quero trazer num outro vídeo. Mas como acompanhar com isso, a gente também vê que o vampiro, a lenda, o mito do vampiro, vem se modificando. Isso é extremamente normal. Já comentei aí em alguns vídeos meus, principalmente o Nem é Vampiro de Verdade. Para saber mais sobre esse assunto da evolução do mito do vampiro, vale a pena dar uma olhada nele. E nesse aqui, a gente percebe que muitas das vezes os filmes de terror, eles têm uma capacidade de crítica social muito maior do que realmente alguns filmes de crítica social. Não todos, existem filmes de crítica social que são exemplares, magníficos, magnânimes, mas outros que deveriam ser uma crítica social que ficam como fúteis. Não estou dando nenhum exemplo específico, e sim só estou direcionando aqui, tá? E os filmes de horror, querendo ou não, também têm essa participação por serem parte do medo, e as pessoas têm medo das coisas. Coisas que amedrontariam, às vezes, uma sociedade de uma forma, não amedrontam a outra de uma outra forma. O horror, ele tem essa parte aí do medo de algumas coisas. O medo vermelho fez muito sucesso, então tem muitos filmes daqueles tempos que o medo vermelho era algo muito comum, né? O medo, os filmes de 2010 e caramba, tem muito sobre o fim do mundo, então tem muita coisa aí nesse gênero, apesar de não ser necessariamente de horror, tem muita coisa nesse gênero que é um reflexo direto da sociedade que nós vivemos. E com os vampiros voltando à moda, a gente pode ver que existe novos tipos de vampiro nascendo. Eu percebo que o vampiro romântico tem ficado um tanto em declínio, ele ainda existe, mas ele está em declínio, e estamos voltando um pouco mais para o vampiro monstro. Eu amo todas as suas vertentes, mas vamos então partir que ele está ficando monstruoso. Tivemos o Drácula do Deméter, temos agora o novo Nosferatu de 25, temos outros filmes, o próprio Entrevista com o Vampiro, a série, demonstra um vampiro, apesar de romântico, ele é monstruoso na sua natureza, apesar da forma ser bela. E o que isso quer dizer sobre a gente? E não somente estes, mas o vampirismo como um todo. Será que ele tem grandes ligações óbvias com o goticismo, com coisas mais sombrias? O que mais será que pode se ver? É um tema que eu quero trazer aí para vocês. Óbvio que o que eu vou falar aqui, primeiro, não é a pura verdade, a absoluta verdade, nada mais além da verdade. Tá? Não é. É simplesmente um pensamento meu que eu vou colocar aqui. Não é a única interpretação que existe. Podem existir N interpretações porque eu vou falar. Então não é assim, mas também quer dizer. Pode ser. Claro que todas elas vão ter que ter alguma base e não simplesmente coisas que não tem muito a ver, ok? Nós vivemos em tempos que todos estão super conectados ao mesmo tempo que ninguém está realmente conectado. Ou existe uma desconexão física e emocional de muitas, mas muitas pessoas mesmo. Muitos que assistem aqui o meu vídeo têm aí uma base de idade entre seus 20, seus 30, 40, 45 anos. Tem uma parte jovem e tem uma rara parte um tanto mais velha. E a maior parte é masculina. Antes de eu começar essa parte, não quero dizer que não é uma crítica vazia apenas a celulares. Tem gente que vê crítica social sobre isso e fala, tá falando mal, só fica no celular. Não é apenas sobre isso. O celular, ele não é o mal. O celular é a demonstrabilidade do processo como um todo, é onde chegamos, tá? Ele é apenas o objeto que representa. Se não fosse ele, seria outra coisa
mas é a sociedade como um todo que está chegando no ponto que chegou. Emocionalmente sozinhos, nós estamos fisicamente sozinhos, isolados. Muitas pessoas, quando estão na internet, ou muitas pessoas quando estão se encontrando, às vezes, em atividades sociais, elas na verdade estão em um quarto escuro falando com as pessoas. Isso é um tipo de isolamento, é um tipo de coisa muito comum nesse tipo de filme de terror. O vampiro, ele é uma criatura isolada e ele encontra apenas com os seus. Ele usa os outros para tirar os recursos, assim como nós vamos trabalhar e tiramos os nossos recursos, mas não existe muitas das vezes um apego emocional no trabalho. É raro isso acontecer, cada vez mais raro isso acontecer também. Então nós temos essa busca, esse isolamento físico, esse isolamento emocional, que a gente fica meio que sozinho no escuro. É uma relação muito estranha que a gente tem com o escuro, com o bem-estar no escuro, com o bem-estar do estar sozinho. É muito interessante a gente pensar nesse isolamento, de como ele reflete essas criaturas. Geralmente, então, tem toda uma solidão por detrás aí, algo que muitos filmes de vampiro passam, sim, muito bem. E é claro que vai passar sobre a monstruosidade também. As pessoas às vezes podem se ver como monstros, não no sentido literal, mas no sentido figurado, a monstruosidade do ser, se ver diferente dos outros seres humanos. Algumas dessas pessoas, eu acho que até mesmo se veem superiores aos outros, tipo, eles são apenas um bando de burro, um bando de pessoa tapada, uma superioridade intelectual, uma superioridade física, uma superioridade em todos os aspectos, ou um sonho de superioridade, né? O vampiro, ele é o predador dos predadores. Os seres humanos muitas das vezes são vistos como os predadores dos predadores. Nós dominamos o globo, forjamos, moldamos a Terra como nós queremos, ou pelo menos como a sociedade quer, vamos colocar assim. Então os vampiros seriam os nossos predadores naturais, o que colocaria então eles acima do acima. É um pensamento muito estranho de se ter, na nossa sociedade, colocar assim, real. E quando se tem então uma criatura que ela é isolada e ela é um monstro, ela é diferente, mas ela preda os outros, será que essa palavra existe? Então nós temos uma sensação de adequação, a gente vê aquela pessoa, tipo, olha, que interessante. Não necessariamente apenas o sugar do sangue, claro que deve ter pessoas que têm algum tipo de coisa, né, tensão aí erógena com o sangue, mas isso eu acho que deve ser um caso mais bem isoladinhos, né? Claro que casos isolados acontecem bastante numa população de 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil. Este isolamento, então, toda essa premissa aí, ela vai causar muitos sentimentos parecidos do que seria então a depressão, a angústia, fobias, ansiedades, entre outras coisas. É uma simulação dentro das telas de uma fantasia diferente, apesar da fantasia ser um monstro. No Nosferatu de 22 tem muito disso, que o monstro, né, é uma encarnação fantasiosa dos medos, dos males, ou de um mal daquele mundo, né, que seria então... Vai lá assistir aquele vídeo. É muito interessante. Mas eles são a encarnação deste medo daquele povo naquela época. E existe até precedentes para a gente enxergar isso. Isolamento, depressão, ansiedade, entre outras coisas, são sim coisas que nos colocam neste mesmo parâmetro. Juntamente já puxando essa parte já da escuridão para um outro tópico que eu queria tocar, que é então da preferência noturna, né? Existe aí outras coisas muito comuns que a gente vê aí, como fadiga, insônia, entre outras coisas, que são males também atrelados ou que vêm em conjunto com todo o resto do pacote já citado. Então tem de novo um reflexo, um espelho muito grande nesse tipo de ser. Então a gente vai ter aí duas coisas bem interessantes que já vão cercando, que a gente vai colocando em pauta, que, gente, é muito um reflexo social bem específico, que
que pra mim tá sendo encarnado nos vampiros atuais. Gente, isso parece estranho, tô mais baixo, mais alto, mais baixo, é que eu tô com uma nova câmera, não sei se dá pra perceber. Ela tem uma qualidadezinha um pouco melhor, mas eu tô aprendendo a nem a mexer com ela, aí sim onde deixar. Ela tá muito mais longe e eu não sei direito onde é que tá o foco dela, tá? Eu acho que até a parte verde aqui tá diferente, porque eu não tenho fundo verde, tá? Eu uso um programa que ele emula um fundo verde, por isso que não é perfeito, porque às vezes vocês veem uns artefatos aí no meio. Eu acho que tá bom. O último ponto é resgatar primeiro ali que eu dei uma passada, né, sobre o vampiro monstro e trazer ele aqui de volta pro finalzinho. Porque o que é um monstro, né? What's a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. Demonstração do vampiro como um monstro tem tantas interpretações possíveis que fica até difícil. Mas eu vim aqui, eu pensei na ideia do indigno, a pessoa que se vê diferente, a pessoa que se vê como alienada social, a pessoa que tem algum tipo de, vamos colocar assim, anormalidade conforme a sociedade. Não que a pessoa seja anormal, porque afinal de contas, normal é uma palavra horrível, né? O que é normal? O que é anormal? Aí vai ter uma discussão gigante que está muito além do que eu posso colocar aqui neste canal neste momento. Mas, na minha opinião básica, tipo, ninguém é normal, todo mundo é diferente. Mas tem uma normalidade social esperada, que muitas das pessoas, e eu me incluo completamente nesse esquema, que tem uma anormalidade social, uma monstruosidade social. É uma pessoa que não se adequa totalmente aos seus padrões. Talvez seja por causa dos problemas já citados, ou seja que essa adequação que causa esses problemas. Ou seja, um ciclo. É um ciclo aí que se perpetua por muito tempo na vida da pessoa. E o vampiro, ele vai ter esse reflexo da pessoa. Você pode até ser um monstro e ainda sobreviver, ser feliz, ser diferente, às vezes ter um par. Ou simplesmente abraçar a vida de monstro. Então essa indignidade que a pessoa sente, tipo, eu sou um monstro, sabe? A pessoa pensa, eu sou um monstro. É difícil, às vezes. Eu acho que muitas das pessoas já pensaram desse tipo de forma. Principalmente as pessoas que gostam desse tipo de mundo, que exercem um fascínio. Fazer uma ligação aqui bem interessante, que a gente pode ver que não aqui no YouTube tem alguns, tá? Mas no TikTok tem muito mais. Eu tô com o canal no TikTok, mas é só os meus shorts que eu posto aqui no YouTube pra vocês. Se alguém quiser ir lá ver, vale a pena. Mas que existem muitas pessoas do público LGBTQ+, das quais gostam muito de vampiros. É anormal, porém não impossível, que homens héteros gostem muito do universo de vampiros, tá? Pode ser que goste, por exemplo, de Anjos da Noite, ou pode ser que goste de algumas outras coisas, mas gostar mesmo, tipo, de entrevista com vampiros tal, e a fundo no mundo mais vampiresco, é mais incomum homens heterossexuais. Mas existe. Então, talvez seja uma outra coisa. Claro que também tem uma grande abordagem deste público na Anne Rice, entre outras obras, ok. Mas existe sim uma visão do diferente, né? Porque essas pessoas se veem como diferentes porque a sociedade diz que são diferentes. Apesar daquilo que eu já falei, que todo mundo é diferente, ninguém é normal. Então tem toda essa trajetória que as pessoas se veem nisso. Tem grupos, núcleos sociais que se veem nisso. Os próprios góticos, que os góticos também vão ter outras coisas aí no meio. Que tem essa visão do vampirismo dentro deles. O goticismo tá de novo, é um outro caso, tem um goticismo também está meio que voltando. Então os góticos estão em pauta de novo, não chegaram de novo no seu auge, mas aqui no Brasil eles têm voltado, lá fora também tem um movimento de busca
de novo, desse gótico mais clássico. Tem até canais no Brasil que têm demonstrado um pouco da subcultura gótica e de pessoas jovens. Então demonstra que não é um revival apenas das pessoas mais velhas que já estão no movimento, ou já que passaram pelo movimento, e sim também que existem pessoas novas que estão entrando neste mundo interessantíssimo. Então a gente percebe que existe essa busca pela escuridão de novo, esse reflexo no vampirismo de todos os problemas sociais que eu já citei e trocentos outros, dessas, vamos colocar muitas aspas, anormalidades pessoais que elas se veem neste mundo e que na verdade não é uma normalidade. Essa monstruosidade, a indignação de ser indigno mesmo, de estar vivendo naquela sociedade, de você se sentir isolado do mundo, a busca de querer qualquer relação online com as pessoas, mesmo que elas sejam muito fúteis, não conseguir manter essa relação por ser muito diferente. Tem vários e vários quesitos que as pessoas acabam então se colocando, né? Aí depende muito de gosto, de criação, para que lado elas vão. Tem vezes que elas vão para outros lados, mas muitas delas estão caindo no vampirismo. Então esse é um vídeo muito burro para um assunto muito inteligente. Esse assunto é muito profundo, mas eu tinha dois jeitos de fazer esse vídeo. Ou eu faria ele de uma forma muito bem pesquisada, redigiria um mega ultra texto, que talvez eu faça algum dia. Mas eu queria primeiro ter essa conversa com vocês, ter essa coisa mais, assim, se você veio para esse vídeo e pensou que eu ia falar uma coisa muito profunda, eu tentei ser, não raso, mas eu tentei falar de uma forma mais simples, né? Mas colocar essa coisa mais arregada social para todo mundo, então ver essas ligações. Pode ser que de novo eu faça algum vídeo mais bem elaborado algum dia, mas essa ideia está na minha cabeça faz tanto tempo que eu queria colocar para fora esses pensamentos para que eu acho que o meu público também merece. Esse canal ele tem já tem aí um tempinho, eu quero sair, não sair, esse canal já tem um tempinho, eu quero então transformar ele numa coisa um pouco diferente. Claro que eu vou continuar fazendo meus vídeos de sempre, mas colocando uma coisinha ou outra ali, tá bom? Então, se vocês quiserem que eu faça esse super ultra mega vídeo, me deixe aí nos comentários para dar aquele apoio moral e financeiro. Se torne membro, planos a partir de R$ 99, tem acesso antecipado, prioridade nas respostas, e você contribui para que o canal continue fazendo, você contribui para que eu possa fazer vídeos mais bem elaborados, que tenha tempo suficiente para me dedicar aos vídeos e ao canal. Ou tem doações diretas também, tem nome dos membros aqui no negócio. Então, é isso aí, meu povo. Vejo todo mundo então aí na próxima.